gentileza. Já coloquei. Tá ótimo, muito obrigada. Ana Mel, nós não ouvimos você. Já tá aparecendo os slides? Não sei se meu áudio não tá funcionando. Já tá aparecendo. Está aparecendo, está na página inicial. Tá, tudo bem. Vamos lá para a próxima. Então, a gente pode começar a apresentação? Pode. Opa. Tá. Eu vou começar pela apresentação do projeto. E o nosso projeto hoje está trazendo aqui uma mesa com o professor José Ricardo. E a ideia do nosso projeto, ela vem basicamente... Vou começar pelo nome do projeto, que eu acho que é um pouco intuitivo depois que a gente falar. O projeto, ele vem da ideia da Mãe Árvore, que é o que o nome dele significa na língua tupi-guarani. E o nosso projeto ele surgiu a partir de um acordo que acabou sendo feito pela ONU. Um acordo não, na verdade. Foi mais uma declaração que a ONU fez, falando que o período de 2020 a 2021 a 2030, para ser mais específica, era o período onde a gente tinha que ajudar a Terra a amenizar tudo que a gente já tinha feito de devastamento e esse tipo de coisa. E aí o projeto surgiu com a ideia de fazer o reflorestamento de regiões em torno do Cefet que acabaram sendo desmatadas e que estavam sem o verde nas nossas ruas. Então, o que a gente fez foi basicamente criar esse projeto. Só que com o início da pandemia, a gente não pôde ir para as ruas replantar, que era a ideia principal do projeto. Então, a gente acabou começando a fazer um trabalho remoto. E aí, a gente criou a nossa página no Instagram, onde a gente coloca dicas, onde a gente acaba trazendo um pouco de informação sobre conteúdos que tenham a ver com enfim, tudo que envolve a natureza. A gente fala um pouco sobre as questões de aquecimento global, sobre o que a gente pode fazer para ajudar, sobre os fatores, enfim, a gente engloba tudo isso no nosso projeto no Instagram. E a gente, além de fazer isso, a gente está se planejando para que quando a gente possa voltar às ruas para fazer a ideia principal do projeto, que é colocar a mão na massa e plantar as nossas árvores, as nossas plantas, tudo que a gente for fazer, a gente esteja preparado para isso. Então, os nossos membros do projeto, eles se dividem em algumas funções e alguns fazem um catálogo de espécies, onde eles pegam as espécies que são mais apropriadas para os lugares e aí eles vão fazendo um relatório falando quais são os projetos, as plantas mais importantes que melhor se sairiam nesses determinados lugares. E a outra parte vem justamente do mapeamento das regiões para saber como é o clima, como é o relevo, ou seja, a topografia, o clima do local, para que a gente consiga dar alguma coisa mais substancial para que a outra parte do projeto, né, o pessoal que pega as espécies e cataloga elas, possa fazer isso de uma forma mais concreta, sabe? Que seja um trabalho bem amarrado. E aí, para isso, é bom que vocês saibam quem são as pessoas por trás desse trabalho e a gente vai se apresentar agora. Nós temos como as orientadoras do projeto a Valéria, a professora Valéria Pereira e a professora Thaís. Ambas são da coordenação de Química e elas estão envolvidas em outros projetos também, muito legais, por sinal. E depois vocês podem passar lá para conferir os projetos delas. E depois nós temos os membros da equipe. Pode passar o slide. Primeiro eu, Mel Morena. Eu tenho 17 anos e eu sou aluna do ensino médio integrado. Eu faço curso de telecomunicações e eu estou no meu 3º ano.
A gente tem o Gabriel Donadio. Ele também está no 3º ano de telecomunicações, aluno do ensino médio integrado, assim como eu. E ele tem 18 anos. E depois disso nós temos a Ana Mel, mais uma de telecom, que esse time muito bom, todo de telecom quase. Ela está no 2º ano e ela tem 16 anos, a caçulinha da equipe. E depois a gente tem o Luiz Guilherme, ele tem 20 anos e ele está no 2º ano de estradas. Então, esse é o nosso time, esse é o nosso projeto. E é isso que a gente queria passar para vocês, assim, no primeiro momento. Era mais a nossa ideia e, enfim, o que o projeto traz com ele e as pessoas por trás. Sim, aqui. Vocês me escutam bem, gente? Sim, Luiz. Escutamos, Luiz. Tá, é que eu tava no computador, gente, tá uma loucura, que eu tava tentando no computador, aí vim pro celular, enfim. Gente, bom dia, né, para todo mundo. Eu vou explicar para vocês rapidinho essa parte do relatório, né, uma parte até interessante da gente falar sobre a nossa metodologia mesmo, né, de pesquisa, do objeto que a gente está estudando. Não vou me aprofundar tanto, né, mas algumas coisas valem a pena a gente destacar aqui. A gente, no nosso projeto, a gente tem como objeto de pesquisa, né, essa relação clima com áreas urbanizadas e também áreas de mata e tudo mais. Então, a gente partiu... Eu queria lembrar para vocês, assim, né, primeiro, que por conta da pandemia a gente ficou um pouco limitado, né, em relação ao nosso estudo em si. Justamente por essa coisa mesmo do online, mas a gente tenta trazer esses dados para vocês. Esse slide que está na tela, eu tenho um primeiro mapa, que é o mapa de dados de pisometria. Então, a episometria ela pega essa correlação que a gente faz, né, do relevo, da altitude que a gente está em relação ao nível do mar. Então, a gente leva isso em conta também nos nossos relatórios. A gente tem os dados climatológicos, né, que também são extremamente importantes para o nosso objeto de pesquisa. A gente pega extremos de calor, por quanto tempo isso vem acontecendo, se está aumentando ou se está diminuindo, ou o frio também, enfim. E também a gente usa imagens de satélite, que é bem bacana da gente falar. Compartilhando uma informação com vocês, né, em 2019 eu fiz um curso, né, férias na UFRJ, e aí lá eu descobri um termo que se chama cegueira árbórea, né, ou cegueira vegetal, que é mais conhecido. E o que esse termo ele traz pra gente? Olha, quando eu tô na rua e eu vejo um cachorro, eu sei que eu tô vendo um cachorro, né? Eu tô vendo um cavalo, eu tô vendo um cavalo. Agora, as pessoas, elas não conseguem distinguir o tipo de vegetação que elas estão vendo. Elas não sabem olhar, a maioria não consegue distinguir uma árvore, uma espécie, ou ao menos se dá conta de que tem uma planta, tem uma espécie, né, vegetal ali numa determinada área. E isso está bem na nossa sociedade. Muitas pessoas não se dão conta do desmatamento que acontece às vezes em torno dela. Ela nem está vendo por conta dessa cegueira. Então é interessante a gente trazer isso. E a imagem de satélite ela ajuda, porque aqui na imagem de satélite eu estou vendo, estou fazendo uma correlação entre as áreas construídas e as áreas que não estão verdes, né? Não estão plantadas. E isso é importante a gente levar em conta na nossa série de dados. E a gente considera todos, né? Então aqui a gente... lembrando que a gente usou como epicentro, né, o bairro São Cristóvão, a gente vai expandindo. É um relatório bem interessante que foi feito, que foi sobre o bairro Bangu, né, que é um bairro aí que envolve polêmica por conta de calor e tal. A gente, vamos pesquisar aqui o que está rolando, né? E aí, de fato, a gente vê que Bangu, onde está circulado, né, ali em vermelho, é o bairro Bangu. E assim, de satélite, a gente já consegue ver que é uma área extremamente urbanizada, né, com uma quantidade superior, né, de urbanização do que as áreas verdes. Isso sim, né, a gente está falando de ilha de calor, então estou falando de materiais de concreto, pavimentação betuminosa, enfim, que faz com que o calor seja guardado, né, em níveis mais baixos da atmosfera, e isso ajuda a temperatura a ficar mais alta por um maior período de tempo, né, o que caracteriza aí as ilhas de calor.
Só que como a gente também leva em conta outros dados, e ali está circulado já na segunda imagem, em amarelo, a gente tem o maciço estadual da Pedra Branca. Aí olha que interessante, né? O Bangu, que já é uma área muito urbanizada, né, que tem essa tendência mesmo ao aquecimento, ele ainda tem um relevo ali na frente dele que impede a corrente marítima, né, de dar um resfriamento ali, né, ajudar como regulador de temperatura no bairro Bangu. Então fica literalmente numa panela de pressão. Então quando a gente estuda relevo, a gente, né, estuda orografia e tudo mais, a gente consegue ter uma precisão maior do que a gente está estudando, né? Isso é bem interessante. E só para concluir aqui, a gente tem uma clara diferença, né, de como que a atmosfera ela se comporta em uma área muito urbanizada e em relação a uma área rural, né, e a gente também faz esse estudo. Na área rural, por exemplo, a gente tem uma absorção e retenção de calor mais apropriada do que na área urbana, né? A área urbana ela guarda esse calor, então dá margem para essas ilhas de calor, né, que é um problema sério. A transpiração das plantas não acontece na área muito urbanizada, justamente porque não tem. E a penetração de água no solo, né, que é um problema com a pavimentação, enfim. Então, a gente fazer esse balanço, né, de árvore com área urbana é muito interessante, né, porque isso impacta muito a nossa vida em relação à temperatura, em relação ao clima, e a gente vai estudando esses fatores, né, e aí da importância climática para as cidades, que é um assunto aí que vai ser debatido até mais aprofundado pelo nosso palestrante hoje, o professor José Ricardo. Inclusive, é uma honra estar recebendo ele aqui, né? Excelente. Inclusive, assisti a palestra dele, acho que foi anteontem, né? Assisti pelo YouTube, muito boa, né? Muita informação legal. E é basicamente isso que eu queria passar para vocês, assim, da nossa metodologia e também do nosso objeto de estudo em si. É isso. Pode colocar na anterior, na que vai à frente, só para, por favor. Isso, para eu fazer as apresentações. Só só um adendozinho à fala inicial, é que o projeto ele tem o intuito, na verdade, de fazer esse grande estudo, de mobilizar, de divulgar, e sim, em alguma hora, promover a integração maior do verde através do plantio de algumas espécies, isso em concordância com a prefeitura. A gente não tem essa missão tão maior de reflorestar o nosso entorno de toda a região ou alguma coisa maior no Rio de Janeiro, mas a gente faz esse estudo e eu acho que isso é interessante. Todos os alunos envolvidos é um grupo muito, muito heterogêneo, de origens, de cursos diferentes. A nossa formação enquanto orientadora é dentro da área de química, então, assim, é um momento grande de aprendizado para todos nós. E urge, em função de tantos agravos que o homem fez ao ambiente, nós tratarmos e a gente discutir ações que possam minimizar e que possam minimamente trazer uma esperança para aquelas criancinhas que estão nascendo hoje de um futuro melhor. Então, é nesse sentido que o trabalho ele caminha. E é uma equipe muito, mas muito, eu chamo até de equipe verdinha, porque eles são muito, muito terra, eles são muito engajados nas causas do planeta. E aí, antes de fazer a sua apresentação, José Ricardo, eu quero muito agradecer uma pessoa muito querida, e foi através dele que nós chegamos ao seu nome, que é o professor Daniel Martins Neiva Filho, que foi o nosso coordenador, hoje é professor de meteorologia, mas foi nosso coordenador por um tempo. E foi ele que, né, propiciou que nós encontrássemos você, que é uma referência, uma pessoa assim muito querida, que tem um trabalho assim muito grande nessa área. Então, Daniel, se você estiver nos assistindo, muito, muito obrigada pela sua colaboração, pela sua gentileza, porque como nós não somos diretamente da área, na hora que a gente tem que trazer alguém, e é importante esse elo entre outras instituições, mas nós ficamos sem referência. Então, muito grata, Daniel, em nome de toda a equipe, por ter nos apresentado
o professor José Ricardo. E o professor José Ricardo, eu poderia falar mais coisas, poderia falar até termos da graduação dele, que nem sei falar direito, confesso. Então, assim, eu foquei mais aonde ele está hoje. Ele faz parte do Instituto de Geociências da UFRJ, aonde ele é professor titular. Ele faz parte do programa de pós-graduação lá em meteorologia, entre outras coordenações que ele assumiu. Ele é avaliador também do INEP, consultor da Secretaria de Regulação e Supervisão da Educação Superior do MEC, possui uma experiência grande na área de geociências, com ênfase em sensoriamento remoto, meteorologia e climatologia. Então, com um histórico desse, com uma experiência dessa, é uma honra tê-lo aqui conosco. Dentro desse espaço, é fictício, não é? Mas estou aqui no Bosque do Cefete para trazer um pouco de verde à apresentação, mas uma honra tê-lo aqui conosco e quanta coisa que a gente vai aprender a partir de sua fala. E trocas, né, que são mais importantes. Com você, José Ricardo, a fala é toda sua. Primeiramente, Valéria, muito obrigado pelo convite, por todas essas observações sobre mim. É um prazer também estar aqui com o Luiz, que a gente se conhece muito pelas redes sociais, né? E o Daniel, que foi meu colega de turma, né? Nós nos formamos juntos, já vai lá em 1987, que eu acho que a gente se formou na graduação em meteorologia. Vendo a apresentação do trabalho de vocês, eu acho que assim, o que eu vou apresentar hoje aqui, eu vou compartilhar a minha tela, uma apresentação com vocês. Agora, só um parêntese, não está sendo permitido eu compartilhar a minha apresentação. Daqui somente organizadores e apresentadores da reunião. Já vou consertar, peraí. Tá, muito obrigada. Nada. E eu tenho assim, pronto, agora eu acho que eu vou conseguir compartilhamento. Tá aqui. Tenta agora. Já. Já tá aparecendo. Acho que você tornou ele participante de novo. Meu Deus, eu fiz o contrário. Peraí. Querer. Eu achei que eu tava liberando. Ai, meu Deus. Já foi, Ana, meu. Pode deixar. Vou ativar a câmera. Tá. Agora eu vou compartilhar. Aqui. É porque quando compartilha, eu acho que ela não aparece a minha câmera, né? Eu estou vendo a sua apresentação. Ela só não está em modo de apresentação. Eu vejo. Então, eu estou passando agora para o modo de apresentação. Pronto. Acho que agora foi, não? Deixa eu ver. Vocês só me confirmam? Agora foi. Agora foi, tá. Porque eu perdi completamente vocês no meu... Tá, perfeito. Tá ótimo, mas tá ótimo. A gente está vendo uma tela principal e ouvindo você. Obviamente. Então, tá. Novamente, né? Eu acho que o trabalho que vocês estão fazendo, assistindo a apresentação de vocês, tem tudo a ver, em complemento, um pouco o que eu separei para falar para vocês, e uma complementação, né, de ações realmente práticas, de possíveis mitigações, né, para o problema do clima urbano, né, o clima da nossa cidade. O que é importante
As cidades hoje no mundo, né, 55% da população mundial ela vive nas cidades, né, nos grandes centros urbanos e nas metrópoles, né, sejam elas nacionais ou regionais, né? E há uma expectativa de até 70% da população mundial, né? Isso é uma expectativa das Nações Unidas, que até 2050, 70% da população então vai viver nas cidades. E esse número, né, em países em desenvolvimento, como é o caso do Brasil, já excede hoje quase que os 80% da população vivendo nas cidades, né? Além dessa questão demográfica, né, as áreas urbanas também acabam por concentrar a maior parte de todas as atividades econômicas, né, importantes para os países em desenvolvimento, né, com exceção das áreas da atividade agrícola, né, a maior parte das indústrias, dos serviços terciários encontram-se nas cidades, o que gera ainda uma maior concentração de pessoas e gera também uma oportunidade, né, para as pessoas virem para a cidade para trabalhar, para sobreviver. Isso gera uma série de problemas, né, de ordem social, econômica e ambiental. Acho que a gente que mora aqui no Brasil, em especial no Rio de Janeiro, eu acho que nós conhecemos bem esse tipo de problema, né? Então, e aí, quando a gente fala de cidade, a cidade está relacionada a um microclima muito específico, né? Porque as variáveis meteorológicas afetam diretamente a nossa vida, né, na cidade. Então, vem um conceito até que o Luiz falou, né, da ilha de calor urbana, que, na realidade, ela corresponde a uma área na qual a temperatura, né, do ar que vai responder a um sinal que vem da superfície é mais elevada do que nas áreas vizinhas, né? Nas áreas suburbanas ou nas áreas rurais, né? Entendam aqui sempre o suburbano, que não é pejorativo, né? É que está à margem do urbano. E aí, nos resultados, a gente vai ver coisas incríveis, que o Rio de Janeiro tem um comportamento um pouquinho diferente, né, desse padrão que é muito feito para cidades de latitudes médias, né, e para países talvez um pouco mais desenvolvidos. No Rio de Janeiro, a gente tem uma caracterização um pouco diferente, que a gente vai ver que, na realidade, essa área suburbana ou marginal, a área rural, ela é muito mais degradada do que a própria nossa zona central da cidade. Como é que funciona, né? Estudar o clima na cidade está relacionado ao balanço de energia, né, que está na superfície. Então, nós temos, né, a radiação líquida, que vem a partir, né, do balanço de radiação, né, da radiação solar incidente, né, na superfície, o que a cidade reflete dessa radiação visível, parte ela absorve e depois transforma em fluxo de radiação de onda longa, que é proporcional à temperatura da superfície, e também ela emite, né, fluxo de calor sensível, que é um fluxo de calor que é derivado entre o gradiente de temperatura da superfície na cidade e a temperatura do ar. Então, estando a temperatura da superfície mais aquecida do que o ar, então há um fluxo de calor da superfície para o ar, que resfria a superfície e aquece o ar, né? E também tem um fluxo de calor latente, que é devido à evaporação, né, e evapotranspiração da água líquida que está na superfície ou da própria transpiração, né, que evapora da vegetação.
No caso da cidade, ainda tem um calor residual, que é o calor que é gerado pela própria cidade, né? Pelo tipo de construção que você tem, por exemplo, pela quantidade de ar-condicionado que gera calor, né, para o ar, ele resfria o ambiente interno, mas gera calor para o ar. Então, assim, em determinadas cidades, semana passada mesmo eu estava num evento, uma menina de Manaus mostrou que, por exemplo, Manaus, esse fluxo aqui é muito importante. E aí, o que causa esse aumento na temperatura, né? A cidade gera um aumento de temperatura do ar. Aplicações bem práticas, né? O aumento no consumo de energia, no nosso caso, para climatização, né? Dos ambientes. Né? Então, você consome muito mais a energia. E esse aumento de temperatura, além dele propiciar, né, várias reações químicas de elementos de gases que estão na atmosfera, né, como, por exemplo, a produção de ozônio, que é um gás oxidante, também um gás de efeito estufa, esse gás, e junto com os problemas de hipertermia e outros, causam problemas de saúde, né? Problemas respiratórios, problemas cardiovasculares, principalmente na faixa de idade que tem uma menor resistência, como as pessoas idosas e, às vezes, muitas crianças. Né? Então, falar um pouco da vulnerabilidade ou da sensibilidade, né, urbana, do nosso clima urbano na cidade do Rio de Janeiro. Eu gosto muito de pegar uma referência, um trabalho que foi feito para algumas cidades costeiras, né, que apresentam grandes riscos de desastres. Né? Então, aqui ele coloca, né, o Rio de Janeiro, Mumbai, na Índia, e Xangai, na China, que são cidades costeiras que têm forte probabilidade ou vulnerabilidade, né, à ocorrência de desastres. A começar, né, se vocês lembram daquele furacão, né, Catarina, que ocorreu no Atlântico Sul, próximo à costa norte do Rio Grande do Sul, entre o Rio Grande do Sul e Santa Catarina. Então, os modelos têm apresentado, né, aqui em vermelhozinho, a gente vê as probabilidades de trajetória que um fenômeno, né, que se deu origem nessa região, podem seguir. Então, por exemplo, o furacão Catarina, ele veio aqui para a costa, né, se eu não me engano foi em 2006, 2007, para a costa do Rio Grande do Sul e de Santa Catarina. Mas vocês veem que há a grande probabilidade desse tipo de fenômeno originário aqui no Atlântico Sul encontrar diretamente a costa da nossa cidade, do nosso estado. Né? Então, existe essa possibilidade. O que imagina para uma cidade que já tem uma certa vulnerabilidade. Eu coloco aqui algumas fotos de eventos de ressaca, né, que também são gerados por ciclone subtropicais no Atlântico Sul. Então, todo o impacto, né, que gera na cidade, que foi em 2004, peguei fotos um pouco mais antigas, né, na Barra da Tijuca, no Leblon, Ipanema, no Leme. Então, o caos que causa na área costeira. Né? Isso é do efeito da ressaca. Se a gente pegar a área que é mais de baixada, tem o problema das enchentes. Então, esse tipo de fenômeno, né, junto com as chuvas intensas, encontram uma cidade que tem uma vulnerabilidade social, né, tanto a tempestades
quanto às enchentes, né? Que é caracterizado, né, as cidades em países como o Brasil. Primeiro, uma migração rural-urbana que gera, em determinadas fases, né, e infelizmente, nesse momento, a gente está numa fase terrível, né, que gera desemprego, pobreza, ausência de moradias, né, associado a construções inadequadas e a invasões. O problema de... Talvez esse termo não seja politicamente correto, né, ou favela, ou comunidade, seja lá o nome, né, que se use, essa população está fragilizada, está exposta, né, a problemas de desmatamento, porque desmata as encostas para fazer construções irregulares, sem saneamento, sem esgoto, sem rede de abastecimento de água, né? Então, isso vai, além do desmatamento, vai comprometendo o solo e o escoamento do solo nas encostas do morro, provocando deslizamento. Tá? Então, isso é um efeito que é independente de você ter mudança climática ou não. Isso acontece na nossa cidade com uma certa frequência. Adicionado a esse problema natural, aí a gente pode colocar o problema da variabilidade climática ou mudança, se você aumenta a quantidade de precipitação intensa. Então, você vai forçar essa problemática aqui. Então, causando deslizamentos, que causam acidente, trauma, aumento de mortalidade, né? Então, a gente tem, por parte, né, do Estado, uma ausência de resposta, né? Associado também à violência social. Por outro lado, nas regiões mais de baixada no sentido de realmente que está abaixo do nível do mar, né, ou muito próximo, aí nós temos o problema de inundação, né, também associado a moradias irregulares ou com baixa qualidade, que são, né, por falta de ação também do Estado, tem falta de saneamento, ausência de coleta de lixo, construções inadequadas, proliferação de roedores, então você tem sempre um aumento de surtos de leptospirose. Então, isso é um cenário, digamos assim, social e de saúde pública que a cidade enfrenta normalmente, que pode ser ampliado por eventos, pelo aumento de eventos extremos. Nós tivemos um projeto, quer dizer, esse projeto ainda está em andamento, que é o MCity, que estuda, né, as megacidades no Brasil. Foi um projeto feito, né, em conjunto com a Universidade de São Paulo, um projeto da FAPERJ e da FAPESP. Então, foi instalado no nosso instituto, né, no telhado, uma torre micrometeorológica que faz medidas de pressão, temperatura, precipitação, por exemplo, temperatura, umidade, pressão em vários níveis, né? Nós temos um anemômetro sônico, todo o equipamento de radiação e um medidor de fluxo de CO2 também. E aí eu vou mostrar um resultado muito interessante, né, do que causa, né, a cidade. Então, essa aqui é uma imagem do Google Earth e o nosso laboratório estaria aqui, né? A nossa estação está aqui. Essencialmente, nós consideramos, né, uma vizinhança urbana, aqui é o bairro, né, a comunidade da Maré, né, a beira entre a linha vermelha e a Avenida Brasil, né, que está aqui mais à esquerda, e uma área que a gente considerou suburbano por ter mais verde, né, que está dentro da própria ilha do Fundão e daqui da Baía de Guanabara. Então, os fluxos, né, essencialmente, vêm de leste ou de oeste, um pouco de noroeste, né? E aí a gente vai ver o efeito que tem, né, por exemplo, no fluxo de CO2. Quando, apesar de ser menor aqui do que
escoamento suburbano, o impacto que está, né? Então, por exemplo, no escoamento suburbano, nós temos uma variação, né, do fluxo de CO2, não muito intensa, né? Isso aqui é o fluxo de CO2 micromol por metro quadrado, e aqui a escala horária do dia. Quando a gente vai para o ambiente urbano, a gente vê picos, né? Desculpa, picos aqui, né? De CO2, tanto aqui quanto aqui. E se a gente pegar, olha aqui, entre 6 da manhã e 9 da manhã, essa aqui é a hora do rush, a hora que a linha vermelha está completamente parada, engarrafada, né? E os carros estão emitindo, né, série de poluentes, né? E também de gás carbônico. E também aqui, depois, entre as 16, 17, quase 20 horas, um grande pico também de CO2. Principalmente aqui, na época que ainda não tinha, a época desse experimento, ainda não tinha aquela ponte do saber, que liga a cidade universitária diretamente à ilha a linha vermelha, quase lá no Caju. O engarrafamento dentro da cidade universitária, né, na linha vermelha, era gigantesco, né? Demorava, às vezes, 1 hora para sair desse ponto daqui até esse ponto aqui, né? Uma ou 2 horas, às vezes, de engarrafamento na hora do rush. Quer dizer, a gente tinha que usar uma saída que tinha que ir pelo hospital universitário para depois pegar a linha vermelha, né? Porque isso aqui é o acesso à linha amarela, então isso aqui ficava tudo parado, né? Então você vê o efeito, né, desse engarrafamento na concentração de CO2. Um outro trabalho, né, usando a radiação que a gente fez, nós percebemos. Então, por exemplo, aqui nesse gráfico, nesse histograma, né, em vermelho, são as temperaturas médias da estação, pegando uma climatologia de 61 a 90, e depois aqui em abóbora, essa linhazinha aqui, é o do período de um experimento que foi feito entre 2011 e 2014. Então, a gente observa que a cidade, né, está mais quente do que a sua média climatológica, né, de uma forma geral, né, mais aquecida durante todo o ano. E em relação à precipitação, novamente, essa barra cinza é a precipitação climatológica, e esses pontinhos azuis brilhantes aqui é a precipitação que foi medida entre 2011 e 2014. E aí a gente observa que, ó, mais seco, menos chuvoso, né? Só no mês de julho é que foi mais chuvoso do que a normal climatológica. Outubro e novembro ficaram dentro do padrão, né, climatológico máximo, mas, de uma forma geral, né, no verão, por exemplo, dezembro, janeiro, fevereiro, até março, né, até o meio lá do outono, com uma quantidade bem menor de chuva. E aí, usando, né, a tecnologia, geotecnologia de sensoriamento remoto, que são imagens, então, de temperatura da superfície, né, um trabalho que a gente fez, que a gente vem fazendo, né, desde 96 esse trabalho com outros satélites. E aqui, então, por exemplo, seria às 10 horas da manhã local, né? Vocês observam aqui a mancha urbana. Isso aqui foi até 2014, esse dado, né? Quando eu passo para as 13 horas, olha a resposta que dá a mancha, a cidade, né? Em termos de, a gente encontra temperatura da superfície da ordem de 50 graus, até mais, né? Isso aqui é uma média, então a gente encontra até pontos muito mais aquecidos, né? E mesmo durante a noite, se a gente observar
aqui nessa figura, vocês estão percebendo bem um verde mais clarinho aqui nessa mancha da cidade. Até à noite a cidade fica mais aquecida do que o seu entorno, né? Então, com uma sensação ainda um pouco mais desagradável de calor. Em 2018, nós fizemos o grupo lá do meu laboratório, nós fizemos um trabalho também que iniciou com a tese de doutorado do professor Andrews, que é professor da Universidade Federal Rural, né, que nós orientamos, e nós fizemos aqui um trabalho pegando toda a disponibilidade, todo o acervo das imagens Landsat, desde 1984 até 2017. Então, por exemplo, isso aqui é um composto feito, né, para a temperatura da superfície de 84 a 99. Então, a gente vê, né, novamente, em vermelho é a área que foi mais urbanizada e a área que está mais aquecida, que responde, né, com o aumento da temperatura da superfície. Quando a gente faz para o período de 2000 a 2015, se vocês repararem, olha a intensificação, a expansão da área, né? Notável, né? Essa expansão dessa parte aqui da Zona Oeste, que foi feito para as Olimpíadas, né? Para os Jogos Pan-Americanos, depois para os Jogos Olímpicos, né? E a crescente urbanização, quer dizer, o aumento da influência da cidade para áreas que eram mais rurais no início, entre a década de 80 e 90. Né? Outro fato notório é a expansão que houve também aqui na área de São Gonçalo, Itaboraí, né, indo para Maricá, né, o aumento da área urbanizada nessa região. E aqui também, né, no fundo da Bahia, que isso aqui não tinha muito na década de 90. Obviamente, né, a resposta, aí nós calculamos índice de área construída e tal, e outros índices, né, com a vegetação. E aí vocês veem, por exemplo, o que era, né, esse período entre 2000 e 2015, o quanto que ele foi maior do que a média entre 1984 e 1999. Então, essas áreas que estão mais avermelhadas são as áreas onde houve a maior expansão e, consequentemente, um aumento da temperatura da superfície dessa região. E aí, quando a gente faz a diferença, né, pega o período de 2000 a 2015, né, e subtrai o que a gente chama de temperatura da superfície urbana da temperatura da superfície de uma área mais vegetada, você vê que a diferença pode ser acima dos 14 graus, em geral, fica de 10 a 12 graus mais aquecido do que a área vegetada. A partir daí, a gente tem feito um trabalho usa-se uma classificação média, né, bem mais simplificada, né, do que é a área urbana, do que é a área rural e da vegetação, né, isso aqui é só para o município para a região metropolitana, né, do Rio de Janeiro, e agora a gente tem calculado o índice de conforto térmico a partir das imagens, né, do satélite MODES e Landsat, nós fizemos um modelinho de calibração entre os dados das estações e dados de reanálise, estimamos a temperatura do ar,
com dados de sensoriamento remoto, e agora nós estamos aplicando o modelo para o conforto térmico. E aqui eu peguei só dois resultados, né? Para as 10 horas da manhã, esse foi o período. Cada uma dessa... É porque nós pegamos de 2005 a 2019, tá? Então, esses aqui são os últimos 5 anos, os 5 anos do meio e o início do estudo, tá? Então, 2004 a 2009, de 2010 a 2015, e 2014, 2015 a 2020. Verão, outono, inverno e primavera, né? Para os dois gráficos, um para as 10 horas da manhã, outro para 1 hora da tarde. E aqui está, né? Por exemplo, a gente observa como, para os primeiros 5 anos, né? Esse rosa daqui indica uma área de desconforto considerável, desconforto térmico considerável, e essa parte em amarelo, que corresponde bem àquela área que a gente viu da urbanização, um grande desconforto. E isso tem aumentado ao longo a cada 5 anos, né? Vocês observam que há um aumento muito grande, né? E coincide bastante com aquele aumento, né, da temperatura da superfície e da área de cobertura urbana, o aumento do desconforto térmico. Então, isso é uma consequência que traz a urbanização para o clima urbano. Quando a gente pega a imagem das 13 horas, isso daqui aumenta, né, consideravelmente. Eu brinco muito, falo que o Rio de Janeiro não tem ilhas de calor. O Rio de Janeiro é um mar de calor, né? Com ilhas de frescor, que são a parte vegetada, né, do maciço da Tijuca, da Pedra Branca, dos 3 grandes maciços que são verdes, que são florestados da nossa cidade. E vocês observam que até nas estações de outono, né, e de inverno, diminui um pouco o índice de grande desconforto, mas ainda tem um certo desconforto, principalmente nas épocas que tem veranicos durante o inverno. E a primavera, né, responde muito próxima do verão, um pouco mais atenuada. Então, vocês veem que como que nós da cidade somos submetidos a essa sensação de desconforto térmico, que ela vem até a ser maior, né, nas áreas mais interiores da cidade do que na área... A área costeira do Rio ainda tem a vantagem de uma brisa, né, do efeito do mar na cidade. Esse é o cenário, pessoal, real, né, que ocorre. Aí vamos adicionar um efeito do aumento das ondas de calor que estão aumentando na cidade. Quer dizer, o que é a onda de calor, né? O número máximo de dias consecutivos no ano com temperaturas acima do percentil 90, ou seja, 10% acima dos 80% que estão no valor da média de temperatura. E aí tem vários trabalhos, né, no Rio de Janeiro, o pessoal lá do laboratório tem trabalhado muito nessa questão. Então, esse daqui é um trabalho que foi caracterizado todo o sistema meteorológico que causou essa onda de calor que teve em 2010 no Rio, né? Então, assim, rapidamente, esse gráfico aqui, então tem o valor da temperatura máxima, né, a média mensal, a temperatura mínima e aqui a taxa de mortalidade na cidade. Isso aqui não foi feita uma divisão ainda por bairros, nem por regiões da cidade, na cidade como um todo.
né? Então, foi analisado o período entre 2000 e 2015, baseado na média climatológica entre 61 e 2014. Então, a gente vê que quando há, né, a onda de calor, que fica de 3 a 5 dias com temperaturas muito acima da média, consecutivas, a taxa do aumento da mortalidade na cidade. É claro que tem outros fatores de mortalidade, né? Mas há uma correlação muito boa entre os períodos que tem a onda de calor com o aumento da taxa de mortalidade, principalmente por doenças cardiovasculares. Tá? Então, esse é um trabalho que está em andamento, né? Porque ainda tem várias coisas a serem estudadas e mais aprofundadas. Né? Um outro trabalho também feito, que ele pega a duração da onda de calor para a cidade do Rio de Janeiro, o número de ondas, né, de calor que tiveram também aqui entre... se eu não me engano, eles pegaram os dados maiores entre 2000 e... Só para eu me lembrar, mas eu acho que foi entre 2000 e 2019 esse trabalho, né? Então, a gente vê, né, que tiveram tendo um número crescente de ondas de calor, o número de dias também maior, e isso causa impacto. Eles pegaram os dados, informações de todos os hospitais, né? Aquele trabalho anterior foi pego os dados do sistema DataSUS. Esse trabalho aqui, eles pegaram dados de hospitais e traçaram uma carta de vulnerabilidade, né, da região, em função da raça, da classe social, raça, gênero, cor, questões econômicas, tudo. E traçaram, né, junto com as informações, áreas de grande risco da cidade, as áreas onde há a maior concentração de mortes, né, de doença cardiovascular devido às ondas de calor, né? Então, por exemplo, a Zona Oeste, né, uma área bem vulnerável, bastante vulnerável, né? Campo Grande, Sepetiba, Santa Cruz, e mais próximo da área mais da área mais central da cidade, essa taxa de mortalidade ela é muito localizada nas comunidades, né? Cidade de Deus, Rocinha e outras, Maré e outras comunidades. Então, na realidade, o que a gente observa é que o risco é alto, né, para todos, né? Mas quando você entra com outros dados, né, socioeconômicos, índice de moradia e outros, dá uma atenuada e aí a população mais vulnerável fica mais exposta, né? Para terminar, né, o evento de chuva que a cidade sofreu entre o dia 8 e 9 de abril de 2019, não sei se vocês lembram que a cidade praticamente parou. Então, novamente, né, esse é um evento extremo e a cidade para, com todos aqueles problemas que eu mostrei daquele organograma inicial. Essa chuva ela foi caracterizada, pessoal, por índices de precipitação acumulada em 24 horas que ultrapassaram os 300 milímetros. Né? Então, em estações como o Alto da Boa Vista, Barrinha, Copacabana, o 17, Jardim Botânico, Rocinha e Vidigal tiveram chuvas, né, acima dos 300, de um acumulado de 300 milímetros. Aqui está um pouco a distribuição espacial, né? Vocês observam assim, que o máximo dessa precipitação
foi aqui na Zona Sul da cidade, a Zona Sul e a Zona Oeste, né? Fronteira da Oeste-Sul, aqui, que é na Barra da Tijuca. Essa precipitação, esse evento, ele foi muito interessante. Nós tivemos um primeiro evento que começou antes das 20 horas e que foi quase até as 3 horas da manhã, com uma precipitação acumulada da ordem de 90 milímetros em algumas estações em 1 hora. Depois, essa chuva enfraqueceu um pouco, teve um outro pico, esse pico 2, com precipitação também da ordem de 40 milímetros por hora, e depois um terceiro pico ao longo do dia 9, esse daqui foi no dia 8 e aqui já foi no dia 9, da precipitação. Então, assim, foi a gente estava bem interessado em estudar a estrutura, né, microfísica dessa tempestade, então a gente viu que no P1 a gente estava num grande cumulonimbus, né, de nuvens convectivas com o topo das nuvens muito frios, né, altura bem alta, né, desculpa, com temperaturas bem baixas, da ordem de menos 80, menos 60 graus no topo da nuvem, e com uma fase termodinâmica de gelo, né? É como se tivesse uma nuvem com bastante gelo sobre a cidade. Depois daquele pico do P1, o P2 é como se o grande cumulonimbus, né, que precipitou muito, então ele se transformou em nuvens do tipo nimbus stratus, que estava sendo alimentado, porque, do ponto de vista sinótico, a gente tinha a presença de uma zona de convergência do Atlântico Sul, de uma ZACA, nós tínhamos a entrada de uma frente fria e uma anomalia de temperatura da superfície do mar também. O mar estava mais quente, então evaporando mais, colocando mais vapor na atmosfera. Então, assim, tudo convergindo aqui sobre a nossa cidade. E aí a altura do topo diminui, né? A pressão também, a temperatura, né, já passa a ter nuvens com mais água líquida, né? E aí fica na fase mista, né, com gotículas super resfriadas e gotas grandes de chuva nas nuvens. E o pico 3 foi, então, se diluindo. O interessante é que a gente fez um estudo dos flashes, né, de raios, e a gente chegou, né, nesse período do pico 1 a registrar 600 raios sobre a cidade do Rio de Janeiro, né, nessa área. Então, para concluir, né, do ponto de vista prático, as atividades humanas elas modificam as condições microclimáticas como resultado direto das alterações na ocupação e no uso do solo, a queima de combustíveis fósseis e do processo de urbanização como um todo. Não quer dizer que a gente não tem que urbanizar, mas tem que ter uma urbanização consciente, né? E o trabalho que eu acho de vocês de plantios de árvores e tal é essencial para a cidade, né? Quando essas atividades não são acompanhadas de um monitoramento, gerenciamento e planejamento, observa-se a progressiva degradação das condições ambientais e a escassez dos recursos naturais da cidade. Então, em resumo, pessoal, desculpa se eu me alonguei um pouco, eu acho que uma apresentação bem dos dados que a gente tem obtido aqui na cidade do Rio de Janeiro. Muito obrigado pela oportunidade. Imagina, nós que agradecemos, foi muito interessante poder observar todo esse estudo que está sendo feito, e ainda mais por ser dentro do Rio de Janeiro, não é? Eu achei assim muito, muito pertinente e muito casadinho com o projeto.
E assim, fiquei curiosa, porque eu achei muito legal a ideia de fazer uma correlação entre a questão da mortalidade com aquelas ondas de calor, né? E aí você comentou que ainda não está ainda, está em andamento, pelo que eu entendi, não é? Mas que a minha curiosidade foi assim, esse tipo de atividade, esse tipo de ação de tentar correlacionar a essa mortalidade com os dias mais quentes, já foi experimentado em alguma outra cidade ou em outro país? Porque eu achei assim, quem já viveu esses dias, né? Eu acredito que todos estão aqui, uns mais, outros menos, e às vezes tem que andar pela rua, né? Você se sente muito mal. É uma coisa assim, parece que o coração vai estourar, vai sair pela boca. Dá muita dor de cabeça. Então eu imagino, e é uma coisa que eu nunca tinha pensado, que para as pessoas que têm algum problema cardíaco, ou que têm alguma comorbidade, isso aí possa vir a acentuar e realmente, né, chegar ou só a passar mal ou realmente a morrer. E a gente muitas vezes faz a correlação com o frio, né? Então, nos dias muito frios, as pessoas, principalmente os moradores de rua, entram em óbito por conta da temperatura extrema. Mas eu nunca vi, assim, desconhecia algum estudo no contrário, né? Nos dias muito quentes. E a pergunta é essa: se existe algum dado desse em algum outro lugar, na Índia, na China, não sei, ou outra cidade do Rio de Janeiro, do Brasil, como São Paulo, por exemplo. Tem para várias cidades, né? E, por exemplo, na Europa, isso é muito grave e é muito estudado, porque você tem uma população mais idosa, né? Então, daí mais vulnerável. Esses países, eles experimentam, né, durante a maior parte do ano, temperaturas mais baixas. Então, as residências, elas são melhor preparadas para suportar o frio do que o calor. Chega no verão e assim, eu não falei aqui, né, mas mostrei na minha apresentação lá da quarta-feira, né, o que o Luiz assistiu. A Europa continental tem batido recorde sobre recorde de temperatura, né? Então, algum tempo atrás, teve uma quantidade imensa de falecimentos causado pela onda de calor, principalmente na França, né? Afetou muitas pessoas idosas e era, assim, a notícia até bem triste, porque as pessoas, muitos desses idosos moram sozinhos, né? E eram encontrados mortos dentro de casa. Então, é muito estudado, tá? Não é uma coisa nova. O que é interessante aqui no Rio de Janeiro, e aí esse trabalho, né, da professora Renata, do professor Leonardo, que tem trabalhado muito com isso, é que a gente não pensava que numa cidade como o Rio de Janeiro também ocorresse esse tipo de acontecimento, porque as pessoas vão para a rua, as casas são arejadas e tal, mas a sensação de calor que a gente enfrenta, né, aquele grau de desconforto intenso, é muito associado com o alto nível de temperatura e associado também com uma umidade relativa do ar muito alta. Então, realmente, as pessoas, quem mora no Rio no verão sabe o quanto é desagradável, né, essa sensação de calor. E aí, como você falou, se a pessoa já tem uma comorbidade, ela está mais exposta, ela está muito mais vulnerável a essa consequência. É uma coisa como também vendo a sua apresentação, quando a impressão, e aí ela é fato mesmo, a nossa infância era um verão, era um grau de calor e que é completamente diferente do que é hoje, né? Então, à medida que o tempo foi passando, as cidades foram ficando mais urbanizadas, as ruas mais asfaltadas,
que é muito assim, é bom, né, para o carro deslizar, mas o calçamento antigo com aqueles blocos em pedra, ele pelo menos drenava melhor a água, ele transmitia, não é, melhor a questão do calor, né? Então eram outras épocas e a gente tem essa mania de falar assim, quando eu era criança, né? Então aquela coisa Agora, assim. agora, Valéria, tem uma coisa que eu gosto muito de falar. A nossa memória atmosférica, ela é um pouco curta. A gente tem sempre a gente sempre fala assim: tem um frio. Nossa, nunca fez tanto frio na vida como está fazendo agora. E aí, quando você vai nos dados, não mostra grande diferença, né? Eu falo muito do calor. O Rio de Janeiro sempre foi quente, né? Isso eu me lembro quando eu era estudante eu fazia meteorologia lá na UFRJ e não tinha na época não tinha um transporte muito bom para dentro da cidade universitária como é hoje. Não tinha linha vermelha, não tinha linha amarela, e a gente tinha um ônibus da universidade e que saía de Bom Sucesso. Bom Sucesso é um lugar bem quente. E eu me lembro muitas vezes no verão de pegar o ônibus 8 horas da manhã e já está marcando 36, 37 graus naqueles termômetros de rua. Então, assim, já era bem quente. Agora, nós temos uma... na época, a gente tinha aula no fundão, as salas não tinham ar-condicionado, eram aqueles ventiladores imensos e tal. Tem um certo poder de adaptabilidade à condição. Hoje, a gente está tudo climatizado, né? Então, eu acho que a gente sente muito mais calor também. Agora, é fato, quando você tira as árvores, né, você está exposto direto a essa radiação. Além de tudo, nem falei dos problemas também que tem do ultravioleta, de câncer de pele, que é uma loucura, né? Eu me lembro quando era gente jovem, a gente comprava aquele bronzeador de saquinho para ir para a praia, para ficar moreno, né? De avião. Hoje, você pensar nisso é loucura, porque não tinha essa informação, né? A gente não tinha essa informação. Então, assim, a gente tem esse problema da nossa memória e da adaptabilidade também nossa à condição. Agora, hoje em dia, realmente, tem aumentado muito essa sensação, né? E a gente mostra bem, eu não estou pegando nem... porque esses dados não tinham satélite, né, há mais tempo, só nos últimos 15 anos o quanto que já aumentou a nossa sensação de grande desconforto na cidade. Eu não sei se é todo mundo igual, mas quando a gente entra na primavera e vai aproximando o verão, eu já começo assim, ai meu Deus. Tem a piada no Rio de Janeiro que cada carioca tem um sol só para si, né? A gente não tem sol, verdade, né? São 2 sóis. Não, eu tava rindo na semana passada que uns colegas de Florianópolis estavam mostrando ilhas de calor em Florianópolis, com temperatura de 30 graus, 35. Eu falei, mas, gente, isso para a gente é refresco. Então, você vê também que vale muito a definição, né? Uma coisa que eu acho grave na nossa cidade é que a nossa área suburbana, periférica ao centro da cidade, com exceção da Zona Sul, que aí você tem o mar a favor, é a área extremamente degradada. Né? A nossa área suburbana não tem árvore. Né? É asfalto puro. Né? Quando a gente vê a cobertura das comunidades, por exemplo, ali na Maré, é só construção, não tem uma árvore. Isso. Aquilo é um inferno, é um caldeirão. E numa população muito mais vulnerável, tem ar-condicionado? Tem, mas aí o ar-condicionado gera mais calor ainda também para...
para a cidade, né? E parece que falta um controle da Secretaria de Meio Ambiente, de Urbanização, porque você vê ruas antigas onde você tinha árvores ou áreas com, né, um jardim, e que as pessoas foram trocando aquilo ali e vão construindo de qualquer jeito, prédios sem um padrão, né? Então o padrão, talvez o oficial seja até terceiro andar, e quando você vê já tem 5, 6 andares. Eu não sei de que forma que poderia se reverter isso, se é que isso tem solução, né? Mas é triste, né? É triste. É triste. Luiz, você tem aí agora umas perguntas. Tá me ouvindo agora? Estamos vendo, Luiz. Estamos. Agora foi. Não poderia deixar, né, de aproveitar a chance de perguntar ao professor José Ricardo o que ocorre. Até assistindo a palestra de quarta-feira e tudo mais, né? Também, acho que não foi no mês passado, teve uma... Só comentando assim, da onde eu tirei, né, esse termo. Teve um workshop do Centro de Operações Rio, foi no mês passado, e também falou sobre desastres e tudo mais. E a gente sabe, né, que a influência do calor na atmosfera, o calor mais a umidade, ele é combustível para a formação de nuvem carregada, né, para nuvens carregadas, principalmente as cumulonimbus, que são essas nuvens de tempestade e tudo mais. E aí eu me deparei com um termo, né, que até então eu não conhecia, que eu vou tentar ler aqui, que é o CAP, né, que é Convective Adverbal Potential Energy, alguma coisa assim, né, que É o fala... índice de instabilidade termodinâmico. Tem a ver com a energia potencial da nuvem também, né, e está relacionado ao calor. Eu achei isso bem interessante, né, porque essas ondas de calor que a gente vem observado, né, e resultado dessa, né, como a gente estava debatendo agora, se você tem uma área mais urbanizada e você pavimenta ela demais, você constrói ela demais, você dá brecha para esse tipo de situação. E assim, eu queria saber se existe um estudo mais específico, ou até... Porque assim, se a gente pensar da seguinte forma, se a gente tem um padrão na atmosfera, né, mais concreto, mais estável, é muito mais fácil a gente fazer previsão do tempo, por exemplo. Agora, se esse padrão muda de uma hora para outra, a gente tem uma instabilidade muito grande em relação a dados, em relação à previsão do tempo, enfim. Então, quando a gente fala do CAP, né, que foi esse termo que eu vi, assim, tem algum estudo mais específico que mostre com maior precisão como é que isso está potencializando os eventos extremos, né? Até se a gente consegue fazer uma previsão hoje com que a gente tem mais detalhada e mais precisa, enfim. Porque foi um tema que eu vi recentemente e que tem tudo a ver, né, com essa questão do calor. Eu queria saber um pouquinho mais sobre isso. Não, o CAP é Luiz, tem vários índices de instabilidade, né? Que, na realidade, eles são calculados a partir da sondagem da atmosfera, que lança o balão. Então, você tem o perfil vertical de temperatura, aí a umidade estimada, você tem a temperatura do ar, temperatura do ponto de orvalho, estima a umidade relativa. Então, tem vários índices, né? Nem sempre o CAP é o melhor índice para previsibilidade, né? Você calcular para ver se vai ter probabilidade de chuva convectiva, né? Em geral, ou não. Tem vários índices. A gente está estudando muito essa questão dos índices melhores adaptados aqui à cidade. Agora, essa questão que você falou é o seguinte: formar nuvem e formar a precipitação precisa de vários elementos. Então, essas chuvas de verão, que são as chuvas, né, mais localizadas, né, elas se formam realmente porque tem calor e tem umidade, né, e gera uma instabilidade na atmosfera termodinâmica. O vapor ele se eleva, né, a temperatura no ar está em altitude, está menor, o ar se expande. Aí você tem
partículas que têm núcleo, que servem como núcleo de condensação para a formação da gota, e aí, se a convecção for muito acentuada, né, os movimentos verticais vai começando a desenvolver, então, grosso modo, uma nuvem convectiva, que vai ter gelo, água líquida e gotas super resfriadas que vão interagir, pode formar granizo, pode formar raio, e uma chuva intensa local, nesse padrão local. Normalmente, essa chuva pode causar estragos, danos locais. Agora, esse padrão de chuva, como foi do dia 8 e 9 de abril de 2019, ele tem uma outra característica, que é uma característica de uma escala maior, né? Então, a gente tinha uma zona de convergência que traz umidade, né? Você sabe, né? Da Amazônia, do Centro-Oeste, tudo. Nós tínhamos uma anomalia da superfície do mar, com uma espécie de ciclone se formando, então, trazendo toda a umidade para a região, que está com calor, e uma frente fria. Então, esse foi o mecanismo, porque aí a cidade como um todo ela é atingida. É claro que em pontos, a gente viu bem, né, que dos picos, os pontos são muito mais atingidos do que outros, mas a intensidade da chuva, mesmo no pico menor, foi muito grande. Então, essa chuva começou muito forte na zona sul do Rio, e pegou parte da zona oeste, com muito raio, muita chuva. Depois ela foi se deslocando para a zona norte, onde choveu muito, mas bem menos do que a parte da zona sul, né? Então, assim, esses eventos extremos podem aumentar, porque é aquela situação, né? Você tem aumento da temperatura, você aumenta a energia interna do sistema e você aumenta a disponibilidade para energia cinética, para eventos meteorológicos que têm energia cinética importante, né? Então, assim, isso pode vir a acontecer mais vezes. Estudando esses casos, a gente pode criar sistemas de alerta, né? Pode ocorrer ou não. E eu acho que nesse aspecto, a nossa atual administração municipal, né, na primeira vez que o prefeito, né, administrou a prefeitura, ele criou esse centro de operações, né, que já vinha bem mais, já vinha um pouco mais antigo, foi da época quando o Conde foi prefeito, e depois, devido aos Jogos Pan-Americanos, Jogos Olímpicos, foi muito especializado. E o prefeito ele usa muito esse centro de operações integradas, né? Ele integra todos os serviços da prefeitura para atuar de uma forma emergencial. Estava 4 anos parado, né? Você tinha grande prestação. Me lembro uma vez, eu fiquei 1h30 no viaduto que desce da linha vermelha para o campo de São Cristóvão, porque estava inundado. Não tinha um guarda municipal, não tinha ninguém da Sete Rio, não tinha ninguém da Conlurb. Então, assim, nós passamos assim o serviço abandonado, né, durante uma parte. Então, o interessante do clima urbano, porque ele une, tem toda essa parte científica, né? Tem toda a parte social, mas tem uma parte de política muito grande, né? Se uma prefeitura não tem nenhum planejamento de urbanização, né, de plantio de árvores e tal, o que a gente mais vê é cortar árvore, né? Eu moro numa área, né, isso da administração passada, né, da prefeitura, que destruiu para fazer um monumento, né, ao Holocausto,
pegou uma área completamente de Mata Atlântica, né, e tal, para construir um obelisco gigantesco, uma coisa horrorosa, né, um centro de tipo um museu, e para homenagear né, o passado bíblico, ela plantou oliveiras, né, e tal, que não tem nada a ver oliveira com Rio de Janeiro, não é no clima. O que tá? Ele simplesmente desmatou essa vegetação, que não é vegetação local, obviamente, está toda morrendo e está desmatada. Então, um tipo de prefeitura desse tipo só faz mal à cidade, do ponto de vista do clima urbano. Então, assim, eu tenho falado muito, porque eu acho que há uma conscientização do ponto de vista. A gente sabe se jogar lixo, ambiental, né? Mas a gente tem que ter uma conscientização que várias intervenções que você faça numa cidade, ela tem um impacto climático local. Primeiramente, local. Eu sempre falo, olha, você mora numa praça que tem árvores e você corta, independentemente se tiver mudança climática, aquecimento global ou não, ali vai esquentar. É óbvio. Né? Então, a gente tem que ter essa conscientização, mostrar para as pessoas uma educação climática. Né? Porque não adianta. Às vezes você corta a árvore porque está caindo folha, está enchendo o saco de catar. Aí vai e corta a árvore. Pronto, você acabou, você já mudou o microclima e ali pode ser... Você vê, né, aquela diferença na temperatura que pode chegar a 10 graus de uma área vegetada de uma área não vegetada. Um local que é muito interessante aqui no Rio é Santa Cruz. Santa Cruz tem 2 estações meteorológicas. Uma que é do Instituto Nacional de Meteorologia, que fica na parte urbanizada de Santa Cruz. E uma outra estação que fica na base aérea de Santa Cruz, que é mais vegetada. Né, então, tem 5 graus de diferença na temperatura das 2 estações para o mesmo bairro. Né? Então, assim, mais ou menos essa é a situação, né, do clima. E a cidade, né, na nossa cidade, o aquecimento da cidade com a nossa disponibilidade de água que tem, né, tanto pelas florestas que a gente ainda tem, quanto pela Baía de Guanabara, pela Baía de Sepetiba e pelo próprio oceano, que geram também muita umidade. Então, por isso que a gente tem muita formação também de nuvens de chuva locais, que estão desassociadas da entrada ou não de uma frente fria. Obrigado, professor, pelas informações. Aliás, você falando de microclima, só complementando uma informação aqui que eu até iria falar e eu acabei esquecendo. Em 2015, o chefe do Parque Nacional da Tijuca, né, na época ele expôs uma pesquisa e ele disse, né, que a temperatura em uma boa parte da cidade do Rio de Janeiro, se não fosse a Floresta da Tijuca, poderia ter uma temperatura média de 3 a 4 graus, né, maior, se não fosse por essa cobertura vegetal ali. E complementando uma informação também muito em cima do que você falou, que é muito importante, que é a parte social, né, em todo esse processo, que no ano passado, né, eu fui selecionado no programa Parlamento Jovem Brasileiro. Eu levei um projeto de lei, né, lá no programa da Câmara dos Deputados que fala sobre isso. Né? Quando você pega uma cidade, né, como a do Rio de Janeiro, você vai para áreas mais periféricas, você vê uma dificuldade muito grande do poder público chegar ali e fazer um serviço de alerta para essas pessoas, porque por mais que o clima mude, a gente tem que ir se adaptando também, né, e respaldar a população. Então isso é fundamental, assim, ter um sistema de dados, um sistema de alerta que abranja, né, a população,
que infelizmente a desigualdade social ela atrela também, né, nessa parte da meteorologia, né? É triste. E aí acaba, por conta desses fenômenos extremos, as pessoas perdem tudo, as pessoas morrem, né? Também. É triste. Um projeto como o de vocês pode ser muito interessante, de que cada aluno do projeto de vocês e os colegas moram em locais diferentes, né? De fazer um levantamento no local onde você mora, né? Precisa plantar árvore aqui, é bom, tem espaço, não tem, né? E até levar aquilo que eu estou falando, de educação climática, né? Olha só, se a gente plantar uma árvore aqui, a gente vai ter uma sombra, vai estar mais refrescante, essas coisas todas, né? Ver o tipo de árvore que você vai plantar, porque plantar árvore não é chegar e começar a plantar qualquer coisa, né? Em qualquer lugar. Você tem árvores frutíferas que a raiz vai muito profunda e aí pode arrebentar cano, essas coisas todas, né? Você vai plantar mangueira na rua, vai cair manga, vai quebrar o carro. Essas coisas, então tem que ser pensado. E tem especialistas, né? Vocês estão aí no projeto de vocês, tem especialistas para esse tipo, né, de vegetação. Aqui no Rio, eu não sei quem foi que teve a ideia, numa determinada época, desculpa até a palavra que eu vou falar, né? Tem uma árvore que parece que ela exala um cheiro horrível, cheiro de bosta, de cocô mesmo. A gente chama até de pé de cocô, assim, né? Porque tem várias dessas árvores na cidade, são árvores antigas, né? E então, assim, pô, não vai plantar uma árvore dessa, que ela deve ter sido plantada com algum objetivo. Ainda estou para procurar algum biólogo que me fale, porque essa árvore no período tem um determinado período do ano que é horrível o cheiro, né? Você pensa que tem esgoto, a Celber não é árvore, ela exala esse cheiro. Então, assim, esse estudo junto com o especialista é muito importante, né? E uma mensagem que eu sempre deixo é que o clima não se estuda um profissional de uma área, o clima é uma integração de vários sistemas, né? E que impacta também várias atividades. Então, a gente tem que trabalhar todo mundo junto para nós termos uma qualidade de vida, ao menos climática, melhor, né? Certíssimo, certíssimo. Obrigado, professor. Mais perguntas? Será que temos mais perguntas aí? Não, mas só uma curiosidade da árvore que pelo menos eu conheço, não sei se esse é o nome, até botei lá no chat, né? Que o pessoal chama de canela merda. Não sei se é esse o nome. Não, deve ser, é uma árvore horrível. Porque fede Horrível, não. Ela não é feia, a árvore, mas ela fede. É uma coisa assim. Eu me lembro de ter ido na casa de um colega e estar na janela e falei, cara, mas não, que cheiro horrível, né? Ele não é árvore, é aquela árvore ali, né? Aí você me chama a atenção e talvez tenha, não sei, é coisa da gente estudar, né? Foi ao acaso o plantio delas, mas pode ter alguma coisa relacionada com espantar mosquito, alguma coisa Isso, assim, não é? pode ser. Porque o cheiro é tão ruim que acho que nenhum mosquito vai gostar. É por isso que essa integração é que é legal, né, Valéria? Eu acho que o projeto de vocês ele é muito bacana por juntar essa possibilidade, né, de interação entre diferentes áreas, né? A gente já sabe, já está tudo já é mais ou menos mapeado aonde precisam das maiores intervenções, né? A gente está chegando no ponto de disputar se Irajá é mais quente do que Bangu. Cara, que prêmio mais nefasto é esse, né? Não tem. Então, Complicado. é complicado. E aí eu não falo. Eu falo, porque Bangu é mais quente. É porque lá tem uma estação, mas sei lá. Pegar outros bairros, será que também não são
Isso. Tão quentes, né? É. A mancha é muito grande, a mancha da cidade, né, em termos de temperatura, ela é enorme. E aí a gente observa o centro do Rio, ele tem uma vantagem, porque ele é no litoral, né? Isso. Então, ele acaba não sendo a região mais quente da cidade. Você É. vai para, por exemplo, a zona da central do Brasil, né? Seguindo as linhas férreas, né? Leopoldina e tal, é muito degradada. É só construção, rua e casa, né? Ou comunidades e tal, e É. um caldeirão. E fiz um comentário porque, assim, hoje, se você vai construir, você compra um terreno e vai construir, vai ter o aval da prefeitura, aquela coisa toda, tem uma exigência por lei que você tem, não sei se é 30% da área disponível, ela tem que ser de área verde, então tem que estar gramado, tem que ter arborização. E aí você faz isso bonitinho, e aí tem o projeto aprovado. Só que depois a prefeitura não faz controle nenhum. Pelo menos eu vejo que sinto que não faz, porque eu conheço várias ruas da minha infância que eram extremamente arborizadas, que as pessoas foram fazendo puxadinho e construção em construção. Então, se fazem e não são limitados, é porque a prefeitura não está nem aí para isso. Mas deveria haver esse controle. Eu acho que se a gente criasse a regra, seguisse a regra e controlasse, já era uma coisa para minimizar. E projetos como o nosso, como o trabalho que vocês estão fazendo na UFRJ, né, de fazer o levantamento, é colocar os holofotes para aquilo. Vocês mostram consciência aonde está o problema, o que a gente pode fazer, né? E a gente, enquanto cidadão, a gente tem que fazer alguma coisa para ontem, né? Porque a ideia é que daqui a pouco a gente está morando numa gaiola de cimento sem árvore nenhuma, né? E cada vez mais quente e morrendo por conta disso, né? Como que é mais triste, né? O que é mais triste. Eu queria Acho que fazer a uma Ana- pergunta rapidinho. Eu sei que o tempo já acabou, mas é rapidinho. É que você disse dessa questão da Zona Sul, né? Acabar que por ser próximo ao litoral também, né? E por ter a presença maior de arborização, ser mais fresca. E realmente a gente percebe isso, né? Mas eu também queria saber, por exemplo, seria um conjunto, na verdade, né? Da região litorânea com a arborização. Porque, por exemplo, a Ilha do Governador, lá eu vejo menos arborização do que na Zona Sul. E já dá para perceber uma diferença no clima, né, dos dois lugares, assim como no Grajaú, por exemplo, que não é perto do litoral, mas como tem bastante árvores, eu também acho bem mais fresco do que, por exemplo, onde eu moro, que não tem nada de árvore praticamente, então é bem mais quente. Eu queria também saber se é realmente esse conjunto ou vai mais a região litorânea ou a arborização É um conjunto, né, dos em dois. si. Até porque se você pega a Zona Sul, né, pega Copacabana, por exemplo, Copacabana tem um cânion urbano, né, aquele mar que é uma política, foi uma política de urbanização na década em que Copacabana foi desenvolvida. Você tem um mar de prédios, né? Então, às vezes, você está nas ruas um pouco distante do mar, paralelo ao mar, você tá quente, né? Mas naquelas ruas que são perpendiculares, funcionam como, às vezes, verdadeiros túneis de vento, né? Que o vento vai por ali, arborizada. Você tem ruas, por exemplo, uma rua de Copacabana que me chamou muita atenção, né? A Rua Santa Clara, que tem muita árvore, né? E perpendicular ao mar. É uma rua super fresca, né? Em relação a outras ruas. Então, tem um fator muito conjugado. Toda a área de costa tem o efeito da brisa também, que pode diminuir se a gente tiver uma anomalia de temperatura da superfície do mar mais aquecido, né? Junto com a cidade, você não tem um gradiente muito forte, você pode ter uma diminuição da brisa, né?
mas é muito conjugado também. Da mesma forma que, como a temperatura da Baía de Guanabara também é importante para o desenvolvimento daquelas células, né, que o Luiz falou de convecção. Às vezes você olha na imagem do satélite, forma uma maçaroca de cumulonimbus ali, né, na próxima Baixada, Ilha do Governador, que sofre muito, né, dessas chuvas também de verão. E às vezes ela não caminha para o centro do Rio de Janeiro, porque ela chove muito, mas ela não é alimentada de energia ao passar pela Baía de Guanabara. E às vezes ela se desloca para a região lá de Itaboraí, São Gonçalo, e não vem para o centro e para a zona sul do Rio. A gente observa isso muito pelo radar da prefeitura, né? Esse deslocamento. E outras vezes ela se desloca, depende da temperatura da Baía de Guanabara. Então, a Baía de Guanabara e a Baía de Sepetiba, elas também exercem um importante papel no clima, né, da cidade. Na troca. Né? Assim como a floresta, as áreas florestadas da cidade. Sim, obrigada, tá? Obrigada pela... Gente, eu não vejo aqui mais nenhuma outra pergunta. Não sei se o Luiz tem mais alguma outra pergunta que tenha recebido, ou que queira fazer. Mas se não tivermos, a gente vai agradecer, Nossa, muito bacana, José Ricardo, muito bacana mesmo. O quanto que essa troca, ela enriquece, a gente chega de um jeitinho e sai dela com uma bagagem um pouquinho melhor, com ideias novas, até do que a gente possa fazer para o projeto, né? Então, assim, te agradecer muito, assim, pelo seu tempo, pela sua boa vontade de estar aqui conosco, né, divulgando esse trabalho bacana que vocês fazem e, com certeza, inspirando todos esses jovens, todas essas pessoas que, não só os jovens, os estudantes, mas até nós, docentes, com o trabalho, né, que você realiza e trazendo para a gente o que a gente pode fazer, né? Essa é a grande motivação da CPEX, da semana, né, e até do tema, né? O que a gente pode fazer em ações sustentáveis para ter um mundo melhor, né? Então, tá aí, né? A gente tem que plantar mais árvores, cuidar, que não é só plantar, né? E ficar atento a essas questões aí que nos envolvem e estudar mais, aprender mais. Eu acho que isso aí é bem bacana, né? Agradecer muito a você e a todo mundo também que pôde estar aqui também ouvindo. As pessoas lá comentaram e agradeceram muito, gostaram muito da sua fala, da apresentação do grupo. Então, muito, muito obrigada. Não sei se o Luiz também quer falar alguma coisa, porque quando ele descobriu que era você precisava de ver a alegria desse rapaz. Que bom, Luiz. O professor José Ricardo é muito inteligente, né? É uma figura ilustre aqui pra gente, uma chuva de informação, é sempre muito bom, muito bem-vindo, né? Foi muito Trabalho bacana. Foi muito bacana. Eu gosto muito, assim, até um pouco por mais experiência, né? De procurar associar muito agora esse aspecto social, político, né? Porque tem uma parte que é física, né? Mas tem uma parte que é muito, muito, muito de política, e isso geral no clima, né? Que afeta a nossa vida e que a população não percebe essa questão, né? Desde o ponto de vista da energia, do ponto de vista daquilo que a gente come, da água que a gente bebe, tudo depende de uma política ambiental, né? Quando um país decide cortar floresta para plantar capim para boi comer, é uma decisão política, né? E isso tem um impacto. Isso gera um impacto. E para o futuro gera impacto muito maior, né? De que a agricultura vai se tornando uma quantidade menor de recursos hídricos, a agricultura vai se tornando cada vez mais cara, né? Porque você vai ter que fazer intervenções
artificiais de irrigação, colocar nutriente no solo e tal, e é um preço a pagar. Então, é um preço que a gente vai pagando no futuro, né? Isso. E as pessoas têm que ter consciência disso. É. Então, é tudo muito uma ação política. Você tem mitigações, tem vários estudos, por exemplo, de telhado verde sobre as construções, o quanto que a gente não aproveita da energia solar, que está aí de graça, né? O sol, né? Da energia eólica, que são energias que impactam muito menos o nosso ambiente, né? Uma política de prefeitura de colocar árvores, arborizar a cidade, mudar as árvores velhas, porque tem árvores velhas que causam problemas, né? Então você tem que cortar. Nem toda poda da árvore ela é nociva, até porque uma árvore em crescimento ela absorve muito mais carbono do que uma que já está mais adulta. Então tem todo esse processo que passa muito por uma vontade política também, né? Isso. Então isso Se a gente tivesse um concurso né, de paisagismo, pegar um bairro aí, né, de repente, o próprio Irajá, que agora está na boca do povo, e aí, né, um concurso de paisagismo, qual é né, quem é que vai ser eleito? Aí a pessoa é eleita, aí faz-se aquele plano né, de reflorestamento, não sei se o termo é esse, mas para as calçadas, o que pode ser feito? E aí cuidou, né, fez, e aí faz a manutenção. Depois a gente vai para um outro bairro. Se isso já fosse feito a médio ou a longo prazo, acho que já era pelo menos um caminho, né? Sim, um caminho, verdade. Seria um caminho, né? Mas vamos desejar, quem sabe, né, as ideias vão para outras esferas e elas chegam, né? Eu acho que tudo começa na base, né? Eu acho que a gente tem que discutir isso mesmo. E que os nossos alunos sejam disseminadores dessa informação nas comunidades em que a gente vive, né? Isso é super importante. Assim, para me despedir, eu gostaria de agradecer muito, né? Valéria, o seu contato inicial, que foi feito pelo Daniel, né? O Daniel, um companheiraço aí de graduação, né? A gente estudou junto. Eu tenho ex-alunos meus que são professores do Cefet, lá na meteorologia. Que bacana. E agradecer o convite do Luiz, né? Que a gente não se conhece pessoalmente. Vamos esperar essa pandemia acabar, né? Para vocês visitarem a gente lá Com certeza. fazer mais reuniões presenciais, né? Isso. E é sempre um grande prazer trazer as questões, né? E discutir com as pessoas que têm diferentes visões, né? Diferentes pontos de vista. Isso é muito importante. Só assim que a ciência cresce, né? E a ciência tem sempre objetivo a melhoria da qualidade do ser humano, né? Se ela não é feita para isso, não vale a pena. Com certeza, com certeza. Muito obrigado mesmo. Foi um enorme prazer. Pode contar comigo sempre que... Com certeza. Está marcado, então, a gente ir lá em algum momento no futuro, que espero seja próximo, a gente poder trocar mais figurinhas a respeito, e sempre vai ser um prazer muito grande, né? Com certeza. Estou disponível também para o projeto de vocês. A gente tem extensão lá na UFRJ, podemos juntar esforços também. Que bacana, que bacana. Ele falou agora as palavras mágicas, Valéria, podem contar comigo. A gente tem esse defeito. Quando oferecem, a gente aceita. Não, mas pode realmente, não é da boca para fora, é realmente real. A nossa política de extensão na UFRJ tem crescido muito e ela passa muito pela interação com as escolas, né, com a sociedade. A gente recebe estudantes do Cefet que fazem estágio lá com a gente, né? Então, assim, a gente já vem trabalhando há bastante tempo, né? É pena que não é mais, né? Por isso é que tem
a nossa disponibilidade em trabalhar com vocês perfeitamente. Mas muito obrigada mesmo, de coração. Ok, pessoal. Eu não sei aí a moça, a pessoa que Ana está Carolina. Isso, Ana Carolina, para poder interromper aí a gravação. Tá. Todo mundo assinou a lista de presença, né? Que tem uma lista de presença lá no chat para depois receber o certificado. Já peguei aqui do Gabriel Marques, até botei